Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, amigos, amigas, e nós, além de irmãos, nos tornamos amigos, sempre dispostos a auxiliar-nos. Hoje, mais uma vez, vamos estudar um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais uma vez estaremos fazendo esse estudo nesse formato virtual, através do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, utilizando este meio fantástico que é a internet. Então, abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 10, e do capítulo 10, vamos ler o item 16, a indulgência. O capítulo 10 trata da bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E das instruções dos Espíritos temos perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então vamos ler o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e a mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que chamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Esta mensagem foi deixada pelo Espírito José em Bordeaux, 1863. Essa da indulgência, ela continua agora pelo João, bispo de Bordeaux. O item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco,
como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixará no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem não feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não rescindires nele. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podeis juntar o arrependimento e a reparação. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pediris ao vosso Pai. Substituí a cólera que compusca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, irmãos, relembrando hoje de como precisamos desenvolver em nós a indulgência. E como que nós vamos desenvolver a indulgência se alguém não nos ofender? Como desenvolver a indulgência se não fizermos o exercício de, quando sabemos algo que desfavorece alguém, nos calarmos? É uma atitude que estamos nos exercitando em fazer, bem difícil também. Porque quando sabemos de algo, ficamos até em dúvida se devemos avisar o outro do que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Ficamos em dúvida. E esse momento sempre é um momento em que ficamos divididos. E aí precisamos recorrer à prece, suplicando misericórdia a Deus e perguntando o que fazer com a informação que nós tivemos. Saber se passar a outra pessoa o que eu recebi, a informação que eu recebi, vai ser útil para alguém, vai fazer o bem para alguém. Porque quando nós estamos com os desafios nas nossas mãos e nós não sabemos que atitude tomar, porque sabemos o que tem que ser feito. No caso, se ouvirmos a maledicência sobre alguém, pode ser uma informação verdadeira, onde
o equívoco do outro foi ressaltado. E o que fazer? Eu passo adiante esse equívoco cometido por outro filho de Deus? Então, esses momentos em que nós precisamos refletir sobre o que faremos, nós vamos sempre recorrer à prece, à misericórdia divina, ao amor de Jesus, à assistência dos bons espíritos que querem nos ajudar. Porque agora nós já sabemos uma coisa muito importante, que os bons espíritos deixaram no Evangelho, aquela mensagem onde eles dizem que nós, quando temos algum desafio, encontrarmos uma pedra pelo caminho, nós mesmos teremos que transpô-la. E depois desse a convite, vem um ponto e vírgula, onde eles dizem assim: nós lhes daremos a força necessária se quiseres utilizá-la em proveito próprio. Então, mais essa certeza, mais essa confiança que eles expiram aos nossos corações, que nós podemos pedir para eles. Nós podemos contar com o seu auxílio. É um dos meios que nós temos para vencer aquela vontade, aquele desejo, aquele impulso ou necessidade de passar adiante algo que não é útil, como uma calúnia, como salientar alguma coisa que o nosso irmão ainda, nossa irmã não conquistou, assim como nós. Então sempre vem o convite, olhar para nós, refletir sobre os nossos atos, sobre a nossa conduta. Mais uma vez, é aquele conhece a ti mesmo. Buscar esse autoconhecimento, sempre rogando o auxílio, porque agora nós já sabemos que temos, além de Deus, o Criador, além de Jesus, o Mestre responsável por esse planeta. Ele nos conduz e ele tem muitos auxiliares. E esses auxiliares são nossos mentores, que vão sempre estar dispostos a nos estender a mão naquilo que estivermos necessitando no momento. Então, essa confiança que o Evangelho nos inspira, nos dizendo, falando no Pai misericordioso para com os nossos equívocos. Então, essa busca, quando eles repetem aqui, né, perdoai as nossas ofensas, perdoai, e nós podemos acrescentar, perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar as ofensas, assim como tu nos perdoa. Então, acrescentar esse pedido, essa rogativa a Deus, ajuda-nos, Senhor. O que fazer com isso? Porque eu não quero mais fazer nada que não seja útil para mim ou para um de meus irmãos e minhas irmãs. Porque todos somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos em Cristo. Às vezes nós nos perguntamos, mas como que Jesus gosta dessa pessoa que repete este ato? Pois é, ficamos fazendo essas perguntas, mas não seremos nós a levar adiante o equívoco do outro. Quando vem conversas pouco edificantes, tentar trocar, tentar buscar alternativas e pedir o auxílio dos bons espíritos. Porque às vezes estamos reunidos num grupo e que os assuntos desviam um pouco para este lado que não traz benefício para ninguém. Procurar lembrar que todas as pessoas daquele grupo têm o seu anjo da guarda. E aí ter essa lucidez de nos dirigir a todos eles, espíritos do bem, que acompanham cada um de nós que aqui está reunido e que neste momento estamos enveredando por um assunto pouco produtivo.
pouco amoroso, pouco bondoso, pouco indulgente. Ajuda todos nós a mudar esse rumo dessa conversa. Não será benéfico, primeiramente para nós não ficaremos felizes e nem favorecerá o que nós estamos ressaltando aqui. Então, lembrar nesses momentos que o nosso pensamento, logo depois dele, vem as obras, vem as nossas ações. Esse exercício de pensar sempre no bem, fazer o bem, ouvir o bem, é um esforço. Isso não quer dizer que nós não vamos conviver com todas as mazelas que ainda temos no nosso orbe. Essa nossa nau, essa terra é uma nau que navega nesse universo de Deus, comandada por Jesus, e que nós somos alertados pelos bons espíritos que estamos encarcerados num corpo. O nosso espírito está com limites de ação. Então, diante desta nossa limitação, todos que estão aqui encarnados também estão limitados. E rogar forças para conviver corretamente no tempo em que estamos vivendo agora. Esse tempo nós estamos vivendo experiências diferentes de quem viveu no século passado, séculos anteriores. Nós já temos muitas aquisições, muitas coisas boas, a tecnologia, os recursos que temos para ir em busca da nossa melhora, para ir em busca do desenvolvimento da indulgência nos nossos corações. Nós temos muitos recursos. Antigamente os livros eram usados somente por um número muito pequeno de encarnados. Hoje não. A informação, o acesso à informação, acesso aos recursos para nos melhorarmos, está disponível a todos que quiserem utilizá-lo. Então nós também estamos pensando bem o que fazer com os nossos talentos, utilizá-los para o bem, fazer com que, utilizando esse recurso que temos à disposição, a leitura, a convivência, a própria internet que estamos utilizando, utilizar o que é bom desses recursos, também estão fazendo com que os nossos talentos rendam juros em benefício de nós mesmos. Então, este capítulo da indulgência é também mais um desafio que nós vamos enfrentar nesta encarnação. Mas podemos contar muito com a misericórdia divina, com o amor de Jesus, com os bons espíritos encarregados de nos auxiliarem, eles que foram designados por Deus para nos auxiliar enquanto estamos aqui encarnados. E é assim, irmãos e irmãs, lembrando sempre que a prece é o nosso recurso infalível. Saber que contamos com os nossos anjos de guarda, eles sempre nos assessorarão a sermos cada dia mais indulgentes com os próximos, com o próximo, e que o que esse próximo fez nos traga a lição. Foi bom ou não? Imitarei ou não? E é assim, com essa lição para gravarmos fundo nos nossos corações, que vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo muito a Deus por termos esse recurso, enquanto enfrentamos esse grande desafio que envolve todo o nosso planeta. Nós temos ao nosso alcance esse recurso de estarmos juntos através da internet e do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Então, agradecendo a Deus, encerramos esses nossos momentos de estudo. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site